Glória a Deus, como é bom estarmos aqui, amém? Na presença do nosso Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, verso de número 26, amém? Feche os seus olhos, amém? Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Jesus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é tudo em nós e que nós não somos nada sem o Senhor. Papai, que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento. Senhor, e que nós possamos estar apercebidos à sua voz, que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Senhor, eis-me aqui, Jesus. Papai, eu sou completamente dependente do Senhor. Senhor, eu não quero nada, Senhor, que venha de mim, mas eu quero que tudo venha do Senhor. Senhor, pois somente em Ti nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Senhor, somente no Senhor nós encontramos o real motivo, Senhor, da nossa existência. Papai, nessa manhã nós consagramos tudo que nós temos e somos ao Senhor, porque nós também pertencemos a Ti, Senhor. Senhor, é um prazer para nós sabermos, Senhor, que esse ar que nós respiramos foi porque um dia o Senhor soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Senhor, como é maravilhoso, Senhor, poder contemplar as obras de Tuas mãos, Jesus. Senhor, nós amamos a Tua presença, Espírito Santo, e nós não queremos nada, Senhor, não queremos nada além de Ti. Senhor, pois sabemos que no Senhor, somente no Senhor, Papai, nós nos sentimos completos. No Senhor nós nos sentimos completos, nós nos sentimos saciados. Senhor, pois nós temos fome de Ti, nós temos sede de Ti. Papai, que nessa manhã a doce presença do Teu Espírito Santo possa vir sobre cada vida, sobre cada coração. Senhor, pois a palavra diz que o Senhor é o nosso alimento e que através do Senhor, Papai, nós nos saciamos e nós queremos ser saciados. Senhor, nos leve, Jesus, a um nível maior com o Senhor. Senhor, nos leve a um nível de entendimento maior, nos leve a entender mais, Senhor, a Tua palavra. Senhor, pois nós odiamos os pensamentos vãos e amamos a Tua lei. Nós amamos a Tua lei, Senhor. Nós amamos, Senhor, o Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Eis que neste dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se obedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno nesse dia. E uma maldição se não obedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviares do caminho que vos ordeno neste dia. Irmãos, quando a gente lê esse texto aqui de Deuteronômio, só abrir meu esbocinho aqui. Quando nós vimos esse texto de Deuteronômio, nós entendemos aqui que é colocado diante de nós o poder da escolha. O Senhor, Ele não nos obriga a ser obedientes e a seguir os seus mandamentos, mas Ele ordena que nós façamos isso para que nós tenhamos vida. Porque quando você entende que o Senhor, Ele coloca diante de você, e é você quem escolhe, irmãos, tudo fica mais claro. Às vezes as coisas começam a dar tudo errado na nossa vida, porque a palavra ela não tem meio termo. Quantos de nós vivemos uma vida de meio termo? Não, eu acho que é assim. Não. Irmãos, a palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. Que existe uma bênção ou uma maldição. Que não tem como você caminhar em um termo que é a metade disso. Irmãos, a decisão é nossa. O Senhor, Ele coloca diante de nós, mas a decisão é nossa. E muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que está dando tudo errado? Irmãos, é porque muitas vezes nós estamos vivendo fora
daquilo que a palavra nos diz para vivermos. É porque nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós não deveríamos estar vivendo. Irmãos, e tudo que nós fazemos aqui nessa terra tem consequência. Nada do que você faz é uma lei de ação e reação. Se você obedece, a palavra do Senhor diz que você é abençoado. Mas se você não obedece, a palavra do Senhor diz que você atrai para si maldição. Irmãos, e nós precisamos desejar o Senhor continuamente. Nós precisamos desejar cumprir o mandamento do Senhor continuamente. Porque vocês, não sei se já ouviram dizer assim, aquele ditadinho que fala assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então assim, se nós temos um pouquinho de juízo, nós precisamos obedecer aquilo que a palavra nos diz. E acreditar naquilo que a palavra diz que nós somos. Sabe, muitas vezes nós colocamos e trazemos à nossa cabeça, nós inculcamos pensamentos aqui que vão virando fortalezas e que vão nos destruindo. Vai trazendo destruição para nós. E muitas vezes nós não estamos enxergando que nós não estamos vivendo debaixo da bênção, que nós não estamos vivendo ou que não estamos cumprindo um mandamento do Senhor. Eu tirei lá na internet o que significa mandar, um dicionário bíblico que a gente tem lá em casa, que mandamento, ele é uma ordem divina a ser obedecida pelas pessoas que temem a Deus. Você só vai conseguir obedecer um mandamento se você temer o Senhor. Você só vai conseguir obedecer um mandamento se você estiver caminhando junto com o Senhor. Porque não pense que se você estiver caminhando longe do Senhor, você vai conseguir cumprir aquilo que a palavra tem determinado para você. Não tem condição, você não será capaz. Sabe por quê, irmãos? A gente às vezes fala assim, nossa, amar o Senhor sobre todas as coisas. Jesus, eu te amo sobre todas as coisas. Irmão, amar Jesus, amar o Senhor, é algo assim que a gente olha e fala assim, é muito fácil. Porque foi Ele que nos deu o ar, que nós respiramos, foi Ele que criou tudo para nós. E se nós decidimos servi-lo, por que não amá-lo? Mas aí vem um segundo mandamento que é um pouquinho assim mais difícil. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 19, verso 17. Mateus, capítulo 19, verso 16, aliás. Aqui nesses versículos que eu vou ler agora, acontece uma pergunta que a gente faz muito. O que eu preciso fazer para ir para o céu, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, essa pergunta, ela é explícita aqui, ó, ela é escancarada. Mateus 19, 16. Capítulo 19, verso 16, amém? Você que foi encontrando, vai dando glória a Deus, amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, ó, às vezes a minha tradução vai dar um pouquinho diferente. E eis que vindo alguém disse-lhe, bom mestre, que coisa boa eu devo fazer para ter a vida eterna? E ele lhe disse, por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o que, irmãos? Os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? Irmãos, quais os mandamentos? Quais? Aí ele disse assim, ó. E disse Jesus, tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o próximo como a ti mesmo. Irmão, você já teve aquele dia que você fala, olha para você e fala assim, Jesus, eu não estou me amando mais. Como que eu vou conseguir amar o meu próximo? Eu acho que eu não estou me amando mais. Como que eu vou amar o meu próximo? Jesus, esse jovem continua dizendo assim, ó, e disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, o que me falta ainda? Irmão, se hoje a gente for olhar para nós, a gente tenta, a gente luta para cumprir os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não vai falar mal do seu irmão. Irmãos, tudo isso a gente observa, não observa? A gente tenta honrar o nosso pai e a nossa mãe, mas quando chega aqui, ó, e ama o teu próximo como a ti mesmo, às vezes você se pergunta, Jesus, mas será que eu amo mesmo? Porque a situação está difícil, eu não estou dando conta nem de me amar, como é que eu vou amar o outro?
Irmãos, a gente olha e para e analisa, e Jesus ele deixou tudo escrito. Nós que somos muitas vezes ignorantes e não buscamos esse entendimento para compreender aquilo que a palavra diz. Irmãos, tudo o que eu e você precisamos tem resposta aqui. Tudo tem uma resposta. Se você está com dificuldade financeira, você tem uma resposta. Se você está vivendo um problema no seu casamento, você tem uma resposta. Eu acho que foi Billy Graham que disse assim, que a Bíblia é o jornal mais atual que vai sair amanhã. É o mais atual, que vai sair amanhã ainda. Porque ainda não saiu as notícias, mas aqui já tem tudo. Então, se você quer ter vida, e se você quer viver, e se você quer ir morar no céu, um dos princípios é cumprir os mandamentos do Senhor. E como eu já disse anteriormente, é que você só vai conseguir cumprir se você estiver andando com o Senhor. Não pensa que se você não estiver andando com o Senhor, você vai conseguir cumprir. Irmão, sabe por quê? A nossa mente, ela trabalha contra nós. E vai tentando nos colocar em ruína. E o Senhor, Ele pode te ajudar. Aliás, Ele pode fazer. Eu tenho certeza que Ele faz. Eu tenho certeza absoluta que Ele faz. E continua dizendo assim, ó. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo estas palavras, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Em Provérbios capítulo 14, verso 12, diz assim, ó, não precisa abrir. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim desse caminho são caminhos de morte. Irmãos, muitas vezes para nós, a gente olha e fala assim, não, mas eu não estou falando, irmão, não. Eu estou amando o próximo. Irmãos, muitas vezes há caminhos. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente ainda vive no meio termo. E a gente olha para a palavra e fala assim, não, mas isso aqui, ó, tá certo, mas eu acho que isso aqui é melhor. Você não tem que achar nada. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, para de achar. Para de achar. Você não tem que achar nada. Você tem que acreditar e viver aquilo que a palavra tem te ensinado. Nós temos que trazer isso para as nossas vidas. Viver e acreditar em uma única verdade. Que a palavra diz que Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus, Ele nos ensina tudo o que eu e você precisamos aprender. Irmão, você não precisa pedir conselho para o seu vizinho que não é crente. Você precisa entender que você precisa ir para a palavra, que você precisa ir orar, que você precisa buscar uma direção do Senhor. É aqui, ó. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te fortalece é o Senhor. Quem supre a sua necessidade é o Senhor. E por que nós ainda vivemos debaixo de tanto engano? Por que nós vivemos ainda debaixo de tanto achismo nosso? Se a palavra nos diz como nós devemos fazer. Irmão, Jesus foi muito claro. Jesus, Ele não veio para mudar a lei, mas Ele veio para cumprir ela. E tem um versículo que eu amo, que fala lá em João 13. Deixa eu ver aqui só a referência. Eu acho que é João 14, 21. Deixa eu abrir lá só para conferir. Mas pode ir para o livro de João aí, bem no... João 13, 15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façai vós também. Você não precisa de outro exemplo. O Senhor, Ele já te deu o exemplo. O Senhor, Ele já te deu o exemplo. Não tem motivos para continuarmos permanecendo e persistindo no erro, se Jesus nos deu o exemplo. Irmãos, quer falar que Jesus não sofreu? Quer falar que Jesus não teve várias oportunidades de falar mal do seu irmão, de desonrar os seus pais? Mas Jesus, Ele cumpriu e Ele nos deixou um exemplo a ser cumprido. Irmãos, o que tem te levado a perder o céu? Irmãos, o céu, ele é de verdade. O céu, ele é de verdade.
Tenha essa convicção no seu coração. Cada dia, cada hora, cada minuto, nós ficamos mais perto de ver o Senhor. Nós ficamos mais perto. Ou você vai morrer de morte natural e você vai, ou nós vamos ser arrebatados, de duas uma. Eu não estou querendo morrer não, irmãos, eu vou falar esse trem aqui para vocês não contam para ninguém não, eu não estou querendo morrer não. Irmãos, eu sonho em encontrar com Jesus. Esses dias na casa do pastor José, eu conversando com o pastor Marlúcio, o Gustavo falando que a hora que ele chegar lá no céu, ele quer conversar com Paulo. Aí a pastora Marlúcia falou que ela quer abraçar Jesus. Eu falei, irmãos, eu quero de duas uma. Eu quero descobrir por que Ruth seguiu a sogra dela. E eu quero entender o que Enoque fez que ele foi embora. Mas eu queria entender aqui na terra ainda, sabe? Mas eu vou perguntar para ele, o que você fez? Você cumpriu aqui, assim, aqui está falando que se a gente cumprir. Irmãos, vamos lutar para isso, sabe? Vamos lutar para isso. Vamos ter convicção no nosso coração de que o Senhor está perto de voltar. Porque tudo que está acontecendo no mundo hoje, está aqui, ó. É o jornal mais atual. Está tudo aqui. Tudo que você precisa saber. Irmãos, e ainda não começou o chumbo grosso, ainda não. Hoje nós estamos aqui de máscara, um distantezinho do outro. Antes estava todo mundo junto, mas o negócio ainda não ficou feio, não. As coisas vão piorar. Sabe por quê? Porque a palavra fala. E há 1900 anos atrás, quando João tem a revelação de Apocalipse, ele já falou também. Ele falou também. Por que eu e você não estamos ouvindo? O que tem te impedido de ouvir? Sabe o que, irmão? É o seu distanciamento do Senhor. O mundo tem estado, a igreja tem estado da forma que tem estado, porque nós estamos distante do Senhor. E sabe quando isso vai mudar? Quando eu e você reconhecer no nosso coração de que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que se o Senhor falar assim, você não levanta dessa cadeira, você pode, aliás, você não vai dar conta nem de espernear, né? Você vai dar conta nem de espernear para tentar levantar. Você não vai conseguir. Porque Ele vai falar que não é para você levantar. Irmãos, mas graças a Deus, todos os dias o Senhor tem te dado uma nova chance. Se você está aqui hoje é porque você tem recebido uma nova chance. Irmãos, e não queira ir para o inferno, porque lá vai ser, a eternidade. Lá vai ter dia e noite, no céu vai ter só dia. Lá vai ser dia e noite o sofrimento. Vamos buscar o Senhor, buscar conhecê-lo, enquanto você ainda tem oportunidade. Enquanto você ainda tem oportunidade. O Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Irmãos, não tem um dia da minha vida, de um mês para cá, que eu era sem vergonha, irmãos. De um mês para cá, que eu choro. Ela está lá em casa, eu estou chorando. Eu estou lá no canto chorando. Sabe por quê, irmãos? Porque o meu desejo é ir para o céu. Só que eu ainda não tinha entendido o quanto eu preciso ir. O quanto eu quero me encontrar com o Senhor. Irmãos, não aceite ir para o céu e não ser a noiva. Porque Ele vem buscar a noiva, mas vai subir testemunha, vai subir convidado. Como diz a pastora Marla, você vai subir o pipoqueiro. Mas eu não quero estar no meio desses, não. Eu quero ser a noiva do Senhor. Irmãos, no livro de Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 3, tem um versículo que fala assim, que os olhos do Senhor, eles estão como chamas de fogo. Irmãos, e aonde o fogo entra, irmãos, não fica nada impuro. Nada impuro. Se o fogo entrar, irmãos, vai haver pureza. Então, se você tem tido dificuldade na sua vida, faça essa oração. Senhor, permita que eu olhe nos teus olhos. Senhor, purifica a minha vida. Senhor, se eu não tenho conseguido cumprir os mandamentos do Senhor aqui, Senhor, me ajude, me ajude. No livro de João, no capítulo 14, no verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama, ele será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que ama o Senhor,
ele está preocupado em guardar o mandamento do Senhor. Aquele que ama o Senhor, ele vai ser amado também. Aliás, você já pode se sentir amado se você tem cumprido, se você tem procurado viver uma vida que, sabe, que agrade o coração do Senhor. Sabe, irmãos, tem um outro versículo que eu queria ler aqui. João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Lembra aquela hora que eu falei para vocês assim, irmãos, às vezes a gente não se ama, né? Mas Jesus deu uma mudadinha ali, ó. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos também ameis uns aos outros. Irmãos, agravou só um pouquinho mais, né? Irmãos, a gente estava conversando e falando assim, Jesus amou Judas. Ele sabia que ele ia trair ele. Jesus amou Tomé, que duvidou, que quis pôr o dedinho ali na ferida. Jesus amou. Jesus me ama e te ama. Mas nós precisamos cumprir na risca os mandamentos do Senhor. Sabe por quê? Para finalizar no livro de Apocalipse, no capítulo 22, eu mandei esse versículo para todos os meus contatos essa semana passada, que fala assim, Apocalipse 22:14: abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Sabe, porque se você estiver cumprindo o mandamento do Senhor, você terá direito à árvore da vida. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. E que possam adentrar pelos portões da cidade. Irmãos, se você está cumprindo, ou se você está lutando para cumprir, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Irmãos, é maravilhoso olhar para esse versículo. Todas as vezes que eu li esse versículo, eu chorava, falava, Jesus, me ajuda a cumprir o seu mandamento. Me ajuda a cumprir a sua lei, me ajuda a cumprir aquilo que a palavra diz de Gênesis a Apocalipse, aquilo que o Senhor deixou. Eu quero ter direito. Quantos aqui querem ter esse direito? Esse direito de comer desse fruto, da árvore da vida. Irmãos, ninguém nunca comeu. Sabe, se você for olhar e pensar, ninguém nunca comeu ainda. Sabe por quê, irmãos? Só se eu cumprir é que eu vou comer. Nós, que eu estou falando aqui, tá, irmãos? Nós aqui de dentro da igreja, nós ainda não comemos. Mas nós precisamos. Sabe para quê, irmãos? Vai ser maravilhoso demais adentrar os portões da cidade. Vai ser maravilhoso demais. Irmãos, é amar a lei do Senhor, é procurar praticar nos mínimos detalhes. Porque o Senhor, Ele pode todas as coisas. A Bíblia fala que quando você está fraco, o Senhor te fortalece. Tudo, irmão, tudo que você precisa, o Senhor tem resposta para você, amém? Então se coloque de pé nessa manhã, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê condições para que o Senhor nos fortaleça e nos dê condições de cumprir aquilo que Ele deixou para nós, porque se cumprirmos, seremos abençoados. Isso não depende da nossa genealogia, isso depende de nós. Depende de nós. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nessa manhã, Papai, nós oramos ao Senhor porque nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra, Senhor, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Senhor, está apto a entrar e separar as juntas e as medidas. Papai, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós elevamos os nossos olhos para o Senhor, Papai, porque sabemos que no Senhor nós encontramos o socorro que precisamos. Papai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos dê condições, Senhor, de cumprir os Teus mandamentos. Senhor, que nós venhamos a escolher obedecer ao Senhor, Papai. Espírito Santo de Deus, nos ajude. Espírito Santo de Deus, nos ajude. Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas, Senhor.
Senhor, sabemos o quanto nós somos dependentes do Senhor, papai. Pai, nós somos dependentes do Senhor ao ponto, Senhor, de não sabermos mais viver sem a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, Senhor, nós precisamos do Senhor mais do que tudo. Nós queremos cumprir, Senhor, e nós queremos ser aquilo que a Tua palavra diz que nós somos, papai. Papai, venha nos ajudando, Senhor. Senhor, venha nos ajudando a endireitar os nossos caminhos, a olhar para dentro de nós, Senhor. Senhor, e ver o que precisa, Senhor, ser mudado, Senhor, e permitimos que o Senhor trate em nós. Papai, em nome de Jesus Cristo, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o fruto, Senhor. Senhor, nós queremos ser, Senhor, aquilo que o Senhor diz para que sejamos. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, Senhor, e declaramos que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Salvador. Senhor, declaramos o quanto será prazeroso podermos desfrutar desse fruto, dessa árvore, de adentrar aos portões da cidade que está sendo preparada para nós, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Jesus diz que Ele foi prepararmos um lugar. Ele foi nos preparar um lugar para nos levar, para morar com Ele. Espírito Santo, nós chamamos, tira de nós todo conformismo, Senhor, e nos leve a viver, papai, na intimidade com o Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Te amamos, Senhor, te amamos. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, me deixo simplesmente não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os Teus braços de amor, abraça-me, vem me abraçar, abraça-me, abraça-me com os Teus braços de amor. Abraça a Tua igreja, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Abraça os Teus filhos, Senhor, porque nós somos, ó Deus, Teus filhos, e nós te amamos e queremos obedecer aos Teus mandamentos, Senhor. Ó Deus, Teus mandamentos não são pesados, Senhor. Os Teus mandamentos são leves, em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra seja fiel
fiel e verdadeira dentro do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluias. Aleluias. Aleluia, amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, te conceda uma semana de paz, de graça. Que você possa caminhar segundo aquilo que o Senhor disse que você é, amém. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.